Boa tarde, meus amigos e amigas. Hoje, um dia importante, né? Nós estamos em vésperas de eleições aqui no Brasil, é, estamos no signo de Escorpião e eu vou dar continuidade às minhas reflexões sobre os arcanos maiores do tarô. E hoje eu vou falar sobre duas cartas que são bem interessantes, bem fortes. Eu diria que elas são uma das cartas mais fortes dos arcanos maiores, né? Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu sinto que elas são bem importantes nesse momento, tá? Eu vou falar sobre as cartas da justiça, que na maior parte dos arcanos, assim como a maior parte dos baralhos, é atribuído no número 8, e também falando a carta do diabo, que, como alguns de vocês sabem, eu faço uma relação que nos arcanos maiores somam 23, 23 no número, reduzindo o número 5, no número do elefante, da maestria, do entendimento, da cura, do equilíbrio, do conhecimento, da sabedoria, assim por diante, tá? Mas, de qualquer jeito, é uma das cartas do equilíbrio, né? Então, de qualquer jeito, hoje vamos falar sobre duas cartas que são bem atuais nesse momento que nós estamos vivendo e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente para que a gente possa ter a oportunidade de trabalhar esses temas, tá? Bom, nós estamos no signo de Escorpião, tá? E o signo de Escorpião também, a parte de Áries, está relacionado com o número 8, né? E, pelo que eu entendo, todos os signos fixos, como é o signo do Escorpião, basicamente ele procura a estabilidade e a segurança, né? E é o signo de água, está ligado com as emoções. Mas só que o signo do Escorpião, justamente por procurar estabilidade e segurança, ele muitas vezes procura essa estabilidade nas energias dos outros, tá? Então, de certa maneira, quando se sente ameaçado, ele se sente ameaçado pelo fato de que, achando que são situações externas, ou os outros que estão, de certa maneira, criando uma série de desafios e dificuldades para ele, tá? E também que quando ele acha que ele vai ter mais poder, mais atuação, mais liberdade, ele procura atuar sobre a energia do outro, sobre a energia da outra pessoa ou da situação exterior, tá? E isso, evidentemente, como todos os signos pode ser trabalhado em diversos níveis. Quanto mais aberta for a pessoa, quanto mais profunda, amadurecida, ela vai se libertando desses medos, vai aceitando os desafios, vai recuperando o seu poder interno e vai percebendo que, fundamentalmente, a transformação verdadeira pode ocorrer de dentro para fora. Então, quando a energia de Escorpião fica mais profunda, mais atuante, ela trabalha com a confiança radical, ela trabalha com a fé e com a entrega. E, de certa maneira, ela se torna uma energia profundamente magnética. E nós sabemos que um dos aspectos de Plutão, que é a energia muito transformadora, de grandes transformações, é que fundamentalmente quando supera os medos, o medo das perdas, das transformações, dos desafios, ele é a energia da vontade profunda. Assim como Marte, que é o corregente de Escorpião, que trabalha com a intenção, com o fogo interno, com a Kundalini e tudo mais, e com ganhos e perdas e tudo mais. Então, de certa maneira, está muito ligado com essa energia. Muito bem.
Daqui a pouco eu acredito que vocês vão entender um pouco mais, com maior clareza, como é que as cartas da justiça e do diabo, que nós vamos conversar sobre elas hoje, estão relacionadas com a energia do escorpião, tá? Primeiro a justiça, tá? Se vocês conhecem um pouco do tarô, a carta da justiça, ela tem uma dama sentada, tá? Então, a dama sentada, o fato de estar sentada sempre observa, sempre atua, sempre mostra como uma carta de equilíbrio, de passividade, de observação, tá? Então não é uma carta que está voltada, né, à atuação, à ação, como era, por exemplo, a carta que nós vimos anteriormente, e que era a carta do carro. Eu estou olhando aqui para baixo, porque, evidentemente, como eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu não procurei antes a carta do diabo e a carta, né, da justiça. Então, é o que nós estamos fazendo agora, tá? Outra coisa, então, tem um pouquinho de paciência. O bom diabo já apareceu. E agora nós vamos procurar a carta da justiça. Muito bem. Outra coisa interessante da carta da justiça, uma informação muito importante, é que ela tem dois pratos, tá? A balança, antigamente, eu acho que as pessoas mais novas não se lembram dessa balança que tinha dois pesos e tal. Tinham dois pratos e um ponto de equilíbrio. Na realidade, um dos pratos da balança é simbolizado pelas nossas crenças, nossas expectativas, nossa visão de certo e errado, no nosso juízo de valor e tudo mais, tá? Então, quando nós temos um sistema de crenças muito estabelecido e tudo mais, nós estamos medindo as situações, as pessoas, os acontecimentos a partir do que nós achamos de certo e errado, do que nós achamos mais correto ou menos correto, e assim por diante. E o outro prato da balança é onde nós pesávamos a mercadoria, tá? Então, olha só que interessante, nós temos o peso medido e a mercadoria, simbolicamente, nós podemos pensar que nós, por exemplo, se nós temos uma posição política ou filosófica, whatever, tá? E que nós achamos que a nossa posição, do que nós acreditamos, é a posição verdadeira e tudo mais, e usamos essa posição como referencial, tá? Nós avaliamos a posição daquilo que nós estamos experienciando, da nossa realidade e tudo mais, a partir desse peso, tá? E, evidentemente, o outro peso, ele vai se equilibrar mais ou menos com aquilo que nós acreditamos. Então se de certa maneira, o outro lado estiver de acordo com aquilo que nós acreditamos, está equilibrado. Se nós acreditamos que aquilo do outro está completamente distorcido, há um desequilíbrio, onde se nós não estivermos assim mais conscientes, a gente vai procurar atuar ou no sentido de modificar essa realidade externa, ou no sentido de atacar, porque nós nos sentimos ameaçados, desequilibrados, assim, desestruturados, são esses movimentos que criam uma coisa que nós estamos bastante conscientes. Hoje em dia são as bolhas que nós achamos que nós estamos certos e que os outros estão errados, tá? Então isso cria uma certa dificuldade de relacionamento. Então a justiça, basicamente, ela vai trabalhar o desequilíbrio dos relacionamentos, que pode ser em vários sentidos, tá? Nível financeiro, nível emocional, filosófico, estrutural, de familiar, de vidas passadas, de ancestrais, ancestralidade e assim por diante. Hoje em dia
Hoje em dia está se falando muito em vidas passadas, está se falando muito também em várias práticas que trabalham com as energias familiares, as constelações familiares, assim por diante. Então isso trabalha um pouquinho o conteúdo dessas energias. Também tem duas colunas, a grande maioria das cartas também tem as duas colunas laterais. E nós já vimos em outras cartas que essas duas colunas trabalham basicamente energias planetárias e energias galácticas ou celestes. Tá? Então a justiça tem que estar no meio de equilíbrio dessas duas energias. E tem a espada, que é a espada do discernimento, do que você acredita, da palavra, da força da convicção que você eventualmente tenha, e assim por diante, tá? Então, fundamentalmente, a justiça, ela procura o equilíbrio das relações, tá? Que é uma coisa que hoje em dia nem sempre é um processo tão fácil ou tão automático assim, mas já tem muitas pessoas que estão plantando sementes de uma comunicação maior, um entendimento maior, um entendimento que o adversário nem sempre é inimigo, e assim por diante. Então, são energias um pouco mais conciliadoras, tá? Mas é um processo, tá? É um processo interessante eu gosto quando um passarinho atrás, ele confirma, porque tem uma certa sincronia nesse processo. Eu fiz alguns seminários com um filósofo importante, que já falecido, que ele falava o seguinte: além dos 7 chakras, que muitas pessoas conhecem e tudo mais, várias tradições, ele falava no 8º chakra, tá? E esse 8º chakra não é bem o 8º chakra daqueles 5 chakras, além do sétimo, que algumas tradições falam, mas ele falava que era um chakra móvel, que era o chakra da confiança radical, era o chakra que acreditava que, independente do que possa nos acontecer, a gente, de certa maneira, a gente vai lidar com essa situação e vai conseguir lidar com as situações, com os objetivos, e vamos reconhecer as oportunidades que podem nos aparecer. Tá? A justiça, ela também trabalha um outro conteúdo, que é a sintonia que você tem, pode ser com o ambiente, pode ser com uma situação exterior, assim por diante. Isso ficou claro para mim uma vez, que quando a gente entra no ambiente que a gente não conhece, mas muitas vezes a gente tem uma certa um desentrosamento. Pode ser uma festa, que a gente entra na festa, no momento a gente acha meio estranho, mas depois a gente pode se sentir mais incluído, mais introduzido nessa energia. Mas também eu me lembro com muita clareza que uma vez que eu estava indo com um grupo de pessoas fazer um trabalho em uma chácara que fica perto de uma pedreira, e no dia anterior ao trabalho eu fui dormir. Eu sentia muito incomodado, como se tivesse serizinho pequenininho me atormentando. Eram coisas muito bonitas, muito esquisitinhas e tal. Até que eu vi claramente o dele falar: cuidado, ele é justo. E o outro falou, outro serizinho: qual é essa? Só se ele for justo para o reino dos animais. Eu percebi então claramente que eu não estava sintonizado com o lugar, eu não tinha entrado na frequência desse lugar, e de certa maneira eu estava incomodando a energia local. E o justo é a justeza, digamos assim, essa ideia da sintonia, da harmonia, do equilíbrio e tudo mais. Além disso, falando um pouquinho sobre procura de entendimento, hoje em dia tem muitos grupos que procuram uma espécie de mediação entre pontos diferentes, entre polaridades diferentes. Então, uma coisa que me vem à lembrança é a comunicação não violenta, né? E a comunicação violenta a partir de alguns princípios simples, né?
mas são importantes, a gente não sabe muito conversar, tá? A primeira coisa que a comunicação do treinamento fala é simplesmente você ouvir o que a outra pessoa está falando. Que normalmente nós temos posições tão estabelecidas, tão formatadas, que a gente não dá oportunidade para ouvir com uma certa boa vontade o que a outra pessoa está colocando. Tudo bem quando a pessoa quer convencer, ela repete várias vezes com intenção, tal, mas a gente pode falar, vamos combinar o seguinte: você fala tudo que você quer falar, vou procurar entender seu ponto, e depois eu me posiciono e você ouve tudo que eu tenho a dizer. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer quando a gente procura um certo atendimento é saber ouvir, tá? Sem isso a gente não caminha muito. A segunda coisa é ter uma empatia, tá? A gente procurar entender o que o outro está querendo, qual a necessidade real do outro, qual a verdadeira intenção do outro ou da outra a partir do que está colocando. O quarto ponto, que é muito importante também, é nós percebermos qual a nossa verdadeira necessidade, intenção, como estão nossas emoções, como estão nossos sentimentos. Pode ser uma mágoa, pode ser uma coisa que está nos incomodando, tudo mais. E quando a gente coloca isso, colocar não no sentido de julgar ou condenar o outro, no sentido de revelar a nossa vulnerabilidade, revelar o que nós estamos sentindo, revelar o que está acontecendo dentro de nós, revelar a nossa necessidade, a nossa percepção e também nossa expectativa, tá? Então esse ponto é uma coisa que muitas vezes a gente não faz, né? Em vez de apontar já o julgamento, criar digamos assim, uma narrativa tipo você é isso, você é aquilo, ou você é egoísta, você é isso. Tem muitas acusações que já julgam a partir de determinados fatos ou experiências e tal. Não, voltem e recuem um pouco, em vez de já entregar de pronto o julgamento que você tem da outra pessoa, fale sobre os fatos que eventualmente estão te incomodando e como você gostaria de que essa realidade esteja se apresentando, tá? Depois, também é importante nessas relações, e a justiça tem esse discernimento e tudo mais, é importante, às vezes é legal ter uma mediação externa. Quando vai à justiça já é uma coisa meio extensa, mas pode ter alguma mediação externa, que pode ser um terapeuta, um advogado, uma coisa assim, que possa trazer um certo ponto comum e tudo mais. E finalmente, procurar convergência, tá? Que é muito fácil a gente ter um lado crítico e perceber quais são as falhas e os erros da outra pessoa, do outro grupo. Isso aí, nós somos muito treinados em criticar o que os outros têm de negativos e de maléficos e de equivocados e assim por diante. Mas não existe mal absoluto nem bem absoluto. Nós não somos treinados em nossa sociedade em perceber, mesmo nas pessoas que nós temos sérias restrições, e reconhecer os aspectos positivos. Esse é mais um trabalho de transformação profunda que a gente pode ter para que a gente possa reconhecer em pessoas que, de certa maneira, podem ser nossas adversárias, mas não necessariamente nossos inimigos, para que a gente possa ver alguns pontos de convergência, pontos comuns. E, finalmente, mas não menos importante, a gente procurar um entendimento, pontos e valores de convergência. Não por acaso, a Carta da Justiça é a Carta do Karma, tá? Algumas pessoas acham que a Carta do Tarô, a Carta do Karma é a Carta do julgamento, que vai julgar tudo, mas não é isso.
a carta do karma, né? O desequilíbrio das relações, é a carta da justiça, tá? Então é muito importante a gente procurar o equilíbrio, a gente procurar a balança, usar o discernimento, aprender como nos comunicar, aprender como ter uma disciplina, mostrar quais são nossos limites, ou seja, em que setores a decisão cabe a nós e o nosso limite para agir dentro do nosso espaço, e até que ponto nós temos que respeitar o espaço dos outros. E eu tenho uma brincadeira assim que muitas vezes funciona. É muito comum em uma discussão uma pessoa ser acusada de ser muito egoísta. E, olha, reflita um pouco. Quando eu acuso uma pessoa de estar sendo egoísta, tá? Eu estou acusando essa pessoa por não estar fazendo aquilo que eu gostaria que ela fizesse para mim. Então, fica a pergunta no ar: quem é que está sendo realmente egoísta? Tá? É um desafio que eu envio para vocês, meus amigos e minhas amigas, e é uma coisa assim que é interessante a gente pensar sobre isso. A mesma coisa que eu já ouvi falar muitas pessoas acusando os outros de estarem egóicas, usando o ego e tudo mais. Mas é interessante que a maior parte das vezes que as pessoas julgam os outros de estar usando o ego, são os outros, né? É muito interessante, né? Raramente eu vejo uma pessoa reconhecer que são minhas convicções, meu ego e tudo mais, que está causando alguma turbulência. Não, sempre os outros são culpados ou responsáveis pelo que está acontecendo dentro de mim. Eu estou entregando de bandeja o poder de eu trabalhar nas energias internas, meu universo psíquico, para situações externas e desafios que pessoas estão me causando, que eu atribuo às pessoas o fato de estarem causando essas, digamos assim, emoções negativas internas, quer seja raiva, quer seja qualquer coisa, né? Whatever. Mas, de qualquer jeito, é interessante a gente perceber que a gente não precisa projetar nos outros a responsabilidade pelo que está acontecendo dentro de nós, mesmo que tenha situações objetivas desafiadoras. Mesmo a gente pensando em guerra na Ucrânia, bomba atômica e tal, causar o medo, tudo bem, é uma situação objetiva, mas o medo é nosso, tá? O medo, uma preocupação, a estabilidade psíquica e tal. Então a gente pode trabalhar esse conteúdo interno, independente do que acontece exteriormente, como se fosse uma situação realmente nossa. E daí nós estamos ajudando para que o coletivo tenha uma transformação maior, tenha um entendimento maior, assim por diante. Tá? Então, eu gosto muito dessa carta e é importante nesse momento que estamos vivendo essa energia. Tá? Agora nós vamos falar da carta do diabo. Olha só. Antes de falar da carta do diabo, eu queria falar um pouquinho sobre a energia do fogo, né? A energia da Kundalini, da energia da força, da paixão e tudo mais. Todos nós temos fogos intensos, em alguns momentos, paixão intensa, desejo intenso, rápidas intensas, tudo mais. Tá? Evidentemente, o tarô é muito interessante porque ele pega algumas imagens, como essas energias muitas vezes foram trabalhadas coletivamente. Tá? Eu falo que todas as cartas têm uma raiz divina e o diabo não foge à regra. Realmente o diabo é a energia do fogo, da Kundalini, da intenção, da raiva, da paixão, do desejo, dessas coisas muito intensas. Tá? Mas é o fogo da vida, gente. Olha só que interessante. Quando a nossa alma perde interesse na vida, ela retira seu fogo. Tá? Evidentemente, se o fogo for mal equilibrado, mal estruturado, é muito invasivo. A gente atua sobre o outro, pressiona, cobra, acusa, guerreia, batalha, tudo mais. Tal.
Então, o empreendimento é essa energia que foi uma energia que foi trazida à humanidade para que ela tenha energia, predisposição, motivação, alegria, tesão de vida e tudo mais, foi muito mal equilibrada, tá? Então, por isso que ela cria uma energia tão feia e que, de certa maneira, atormenta e escraviza as pessoas. A coisa da obstinação, tá? Quem conhece um pouco os evangélicos gnósticos, que eu sei que são poucos, sabe que um dos arcontes é obstinado. Obstinado é aquele que quer uma coisa de qualquer jeito, que não tira de ideia, ou que seja uma vingança, ou seja uma coisa muito terrível, tudo mais. Mas olha só que foi interessante, se essa energia for trabalhando em pequenas pílulas, energia da resiliência, da perseverança, de conseguir, quando você tem um objetivo, quando você tem motivação, quando você tem uma ambição, quando você tem um desejo, você conseguir perseverar, né, dentro daquele conteúdo, tá? Então me parece que a ideia do dragão é muito reveladora nessa energia do diabo. O dragão, que é uma energia muito entendida como negativa, é a energia da força vital. O dragão é ligado tanto à energia do fogo quanto à energia da água, tanto das emoções quanto da vontade intensa. E basicamente a energia do dragão é a energia que será muito necessária para que a gente consiga realizar nossos objetivos, para que a gente consiga ter realizações objetivas, atingir nossos entendimentos, nossas relações, e que a gente consiga expressar nossa criatividade e assim por diante, tá? Mas como um cavalo selvagem, você não pode reprimir essas energias nem de uma maneira total, porque o cavalo empina, você vai cair do cavalo, nem soltar completamente, porque daí ele vai ser assim completamente intenso, vai galopar, tudo mais, vai te derrubar também. Por isso que é muito importante você ter um equilíbrio entre a energia do desejo, da intensidade, dos seus fogos internos, e a energia da justiça, que é o que vai equilibrar isso, tá? Se você tem excesso de justiça, excesso de equilíbrio, e você não tem o seu fogo interno, a sua vontade, a sua tesão, sua motivação, a sua coragem, a sua determinação, a justiça é uma carta horrível, é simplesmente seca, tá? Fica uma coisa completamente seca, né? Fica velha, fica sem conteúdo. Mas se você tem uma energia do diabo, aquela intensidade, tudo mais, é aquele magnetismo. Energia, sem ter essa energia, sem ter essa energia da justiça, também é um desequilíbrio. Por isso, é muito importante, meus queridos, você trabalharem esses dois conteúdos de uma maneira harmônica, tá? Então basicamente, o que eu queria falar hoje sobre essas duas cartas seria isso, tá? Eu vou tirar uma cartinha para falar do momento em que nós estamos atravessando, tá? Uma sugestão. E a carta é o Rei de Paus, que é o poder da vontade, tá? O empoderamento. Então é interessante a gente trabalhar o Rei de Paus, porque realmente é uma energia de fogo, basicamente fogo. E é importante nós resgatarmos o nosso poder interno, porque nós sabemos que o segredo, a chave do nosso poder está também a possibilidade de nós reintegrarmos as nossas sombras, tá? Então isso é uma coisa muito importante, tá? E finalmente, mas não menos importante, quem queria comentar com vocês que quem quiser se aprofundar nesses conteúdos, eu tenho o livro O Tarô como Caminho de Conhecimento, Transformação e Liberdade. Conhecimento, porque você trabalhando esses conteúdos, você vai entender vários setores da nossa vida. Transformação, porque nós vamos nos transformando
dentro de uma consciência ampliada, e liberdade, porque quando nós tivermos uma consciência maior, nós vamos passar a ter maior liberdade em fazer nossas escolhas, tá? Esse livro, ele está tanto no Amazon, tá? No Amazon, tá? E vocês vão procurar lá em Beto Simons, Beto com chapeuzinho, e Simons com N de navio no final, tá? E o título do livro, vocês sabem que é um caminho de conhecimento, transformação e liberdade, e daí vocês vão lá encontrar tanto no e-book quanto no livro físico. Agora também acabei de colocar no Clube dos Atores, vocês entram no site Clube dos Atores e você também procura por Beto Simons, segundo o título desse livro, e vocês vão conseguir acessar esse livro. Seria muito bom que a gente pudesse ter uma conexão maior, mais ampliada a partir disso, que a gente possa, de certa maneira, fazer juntos, tá? Criando um campo de experiência que já está, em muitos lugares, estão sendo trabalhado, esse campo já está sendo trabalhado, tá? Então, meus amigos e minhas amigas, foi um grande prazer estar com vocês, fiquem bem, e nesse livro, se alguém quiser contar comigo também, vocês vão encontrar meu blog e meu e-mail, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.